Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer pra vocês os 9 piores livros que eu já li na minha vida. Vem comigo, vem! Galera, antes de tudo eu vou pedir pra você se inscrever no canal, dar aquele joinha e ativar o sininho pra você receber as notificações quando eu postar vídeo, tá bom? Primeiramente, gente, eu quero deixar muito bem claro que é tudo uma questão de gosto, né? Que eu gosto, às vezes vocês não gostam, que eu não gosto, às vezes vocês gostam e amam. Então tentem levar esse post bem de boa, porque se eu falar mal de um livro que você gostou, não quer dizer que ele é um livro ruim, só quer dizer que eu não gostei, que não faz o meu tipo, ou que eu tenho visto alguns pontos negativos maiores do que positivos. Mas eu tenho certeza que vocês vão ser bem legais comigo e não vão ficar me xingando nos comentários, combinado? Primeiro livro que eu quero falar pra vocês que eu odiei, Se Eu Ficar, da Gayle Forman. Gente, esse livro, ele fez muito sucesso na época do filme e eu não tinha lido ainda e eu fui ler antes de assistir. Só que eu não conseguia ler, porque a Mia é muito chata. Gente, é péssima a narração dela. Parece que as 24 horas duram 24 anos e você fica eternamente enfiado dentro desse livro e você não consegue sair. É como se fosse um looping eterno. Só que assim, eu gostei da história. O que eu não gostava era da narração da Mia, que era sempre cansativa, que é chata, que é cheia de coisas. E, nossa, eu não conseguia fluir. Parecia que eu tava lendo e nunca saía da primeira página, sabe? Então foi bem ruim. O que não aconteceu com a continuação, porque mesmo não gostando desse primeiro, eu li a continuação e adorei a continuação pela narração do Adam. Então eu acho que foi a narração da Mia mesmo. Nossa, é uma personagem muito chata e... ai, péssimo. Esse livro é muito cansativo pra mim. O segundo livro, gente, não tem aqui mais, é A Livraria dos Finais Felizes. Não sei nem o autor. Basicamente era a história de duas pessoas que gostavam muito de livros, né? Uma senhora e uma moça mais jovem. E elas trocavam correspondências e trocavam presentes, sendo livros e tal. E quando essa moça resolve sair da cidadezinha desse tamanho que ela mora pra ir até os Estados Unidos, né, atravessar o oceano, chega lá, a mulher morreu. E acabou a história. Porque daí ela começa a conhecer, porque ela resolveu ficar na cidade. A anfitriã, que era a dona da casa que ela ia ficar, morreu e ela ficou na casa da morta mesmo assim. E começou a conhecer as pessoas da cidade e começou a sair pra passear e foi muito ruim. Eu não consegui terminar de ler esse livro porque eu não via propósito nele. Pra mim a história acabou quando ela chegou lá e a velha tava morta. Então, assim, não teve propósito. Foi um livro muito chato. Eu não conseguia desenvolver porque não tinha mais história pra desenvolver. O Doador de Memórias, também li na época do filme. Eu sou apaixonada pelo filme, achei ele maravilhoso. E assim, não é que eu não gosto da história. Eu gosto da história, eu gostei do universo. Só que eu achei que a autora não explorou esse universo, escreveu tudo muito superficial. E aí no final do livro você termina e fala assim... ué, mas... era isso? Sabe, não teve um plot assim que você se surpreendesse. Ela fala tudo muito superficial sobre as coisas que acontecem sobre esse universo, porque é uma distopia, então tem um universo diferente, que poderia ter sido aprofundado um pouco mais. Não foi. Você fica sabendo das coisas super atropelado, e eu achei muito péssimo. Então, não gosto de Doador de Memórias. Na Estrada de Helicoide. Também não tenho mais esse livro aqui, ele foi embora porque eu achei ele muito péssimo. Quando você lê a sinopse, ele fala sobre uma briga territorial entre duas gangues, né? E você já acha que é um negócio tipo meio Jogos Vorazes, assim, que tem uma guerra de verdade acontecendo. Mas não. Logo no início do livro você percebe que são dois grupos de adolescentes que parece que não tem nada pra fazer, e daí eles resolvem fazer uma guerrinha territorial, mas assim, não tem armas, não tem coisa... não é uma guerra, então assim, muito péssimo. E aí no meio da história, eles esquecem essa guerra territorial e se juntam pra descobrir um segredo de uma das protagonistas da história, uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, e isso é alternado entre os capítulos. Só que é um livro tão confuso, mas tão confuso, que chega no final você não consegue entender o que aconteceu com aquele pessoal lá da antiga, por que a protagonista tem alguma coisa a ver com a história e a guerra territorial foi deixada de lado, e você fica sem entender nada. Eu tive que voltar um capítulo pra ver se eu conseguia entender o desenrolar da história, eu não consegui e ficou por isso mesmo, porque não deu pra continuar, achei muito péssimo. Artimanhas do Destino, né, só o título já é péssimo. Esse livro é extremamente mal escrito, gente.
Conta a história de duas pessoas que se apaixonam e no dia da formatura do terceiro colegial, um deles descobre que eles são irmãos, vai embora. Até aí, ok, né? Depois ele volta, aí a outra pessoa descobre que eles são irmãos, mas no final eles não são irmãos, né? Ok. Mas o jeito que é escrito, sabe aqueles diálogos engessados que parece que não é natural? Parece que você vê que foi escrito mesmo e é uma história artificial, é uma história inventada e você vai tentando desenvolver aquilo e aquilo vai te incomodando porque é muito mal escrito, sabe? E não é que tem erros de português, erros de conjugação, não é isso. É a forma que foi escrito, é muito ruim. E assim, eu escrevi uma resenha pro meu blog na época, não tinha o canal desse livro e eu não conseguia nem escrever a resenha, porque era muito ruim mesmo. Depois da Última Dança, também não tenho aqui. Porém, essa história é a seguinte, ela começa com uma moça que foi deixada no altar e ela está vestida de noiva num bar em Las Vegas. E aí, ela encontra um cara, né, os dois estão meio bêbados, eles começam a conversar e eles casam em Las Vegas. Então, eles se casam sem nunca terem se visto na vida. Eles não sabem quem é quem. Mas até aí, ok, né? Estavam bêbados, fizeram besteira no dia seguinte. Faz o quê? Divorcia? Não! Ela sai de Las Vegas, entra num avião com ele e vai pra Europa pra ficar na casa da família dele. Ou seja, a pessoa não sabe se casou com um maluco, com um serial killer, mas ela se enfia dentro do avião e vai para outro lado do planeta junto com o novo marido. E aí você descobre que os dois são péssimas pessoas e ao mesmo tempo tem uma história que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial que elas vão se intercalando e uma coisa não tem nada a ver com a outra. São duas histórias nada a ver que depois elas acabam se encontrando por causa de um personagem em comum, mas você continua sem entender por que estão juntando as duas histórias no mesmo livro. E no final das contas, eles se apaixonam e ficam juntos. Mas assim, tipo, na última cena, depois de terem se matado o livro inteiro. Aí do nada, eles percebem que eles estão super apaixonados, vão ficar juntos pra sempre e tudo termina lindo. Então assim, péssimo escrito, péssima história, péssima ideia de história e um horror. Eu demorei uma eternidade pra terminar de ler e me surpreende eu ter terminado de ler, inclusive. Mas tudo bem. O outro livro também não tenho, porque eu pedi emprestado na época, né? Ainda bem que eu não gastei meu dinheiro com ele, não comprei. O Teorema de Catherine, do John Green. Gente, que livro horrível é aquele? Primeiro, que o garoto se apaixona por 19 Catherines ao longo da vida, porque não é um nome comum, não é Maria, entendeu? Não é Mary. É Catherine e tem que ser escrito da mesma forma. E ele encontrou 19. Mas ao longo de quantos anos? 17 que ele tem? 16? 18? Ele é um adolescente ainda, gente. Né? Aí, ele faz um teorema. E que você não entende nada. Porque não faz sentido pra gente que tá lendo. Não tem uma lógica, não tem um cálculo, não tem. E o livro se estende naquilo o tempo inteiro. É muito ruim. Eu não sei como eu terminei de ler aquele livro, de verdade. Eu devia ter largado ele quando apareceu o primeiro teorema, ou então quando ele falou das 19 Catarinas. Porque, meu Deus, é muito ruim. Uma Dobra no Tempo, de Madeleine L'Engle, eu acho. Gente, eu tava com uma expectativa tão alta pra ler esse livro, mas tão alta, tão alta. Eu comprei até em capa dura. Mas eu achei ele muito péssimo. A ideia da história é legal, você começa lendo, ela vai se desenvolvendo, mas chega um ponto que ela estaciona e você não consegue mais dar continuidade. Fica confuso, a protagonista é esquisita e ela não se desenvolve. No final, acontece tudo atropelado e você fica meio sem entender o que aconteceu, você precisa ler de novo pra entender o que aconteceu, como aconteceu. E os personagens cansativos, uma história cansativa. Primeiro vai pra um lugar, depois vai pra outro lugar, depois vai pra outro lugar e nunca acontece nada nesses lugares. Nossa, eu achei muito ruim. Assisti o filme, achei o filme igualmente ruim. Parecia que eu tinha ficado 400 horas na cadeira do cinema, porque não acabava o filme e nada acontecia, ficava aquele lenga-lenga. Gente, eu achei muito ruim. E a galera adora, então assim, deve ser alguma coisa comigo mesmo. E tem até continuação que eu não quero ler, e a turma tá lendo e tá falando super bem, então assim,
tudo bem, é comigo. Beleza, não tem problema. E eu deixei esse aqui por último pra vocês não me matarem, tá bom? Foi um livro que eu li durante a minha adolescência e que eu simplesmente amei. Li mais de uma vez, tenho a coleção inteira no instante e eu tenho uma relação de amor. Porém, Crepúsculo é um livro cheio de furos. Ele é cheio de... furos não, buracos, né? Coisas inexplicadas. Desde o vampiro brilhar no sol, né? Até ele conseguir fazer um filho na Bella. Assim, não tem explicação. Ah, mas ele explica no livro. Ele explica, mas não é uma boa explicação. O Jacob fica todo pelado por aí, mas ele é quente, então devia ser o contrário. Quando a gente fica com febre, a gente fica com frio, né? Então, assim, é muito ruim. Não faz sentido. É uma história extremamente abusiva, de super dependência. A Bella é super dependente desse cara, né, do Edward. Ah, mas é uma história de amor da Bella que quer largar tudo pra ficar com o Edward. E ela não se importa de deixar pai, mãe e virar uma vampira. Os pais vão morrer sem saber o que aconteceu com ela. Tudo bem, depois tem um desenvolvimento, né, melhora um pouco nesse ponto. Mas assim, a ideia dela ficar naquela fossa que ela fica em Lua Nova, porque o cara foi embora e ela não tem mais perspectiva de vida, eu não acho um bom exemplo. Né? Além de todos os furos que eu já mencionei na história, tem aquele amorzinho de adolescência, foi um livro que me introduziu no mundo literário, mas com o tempo, com a tentativa de leitura novamente, eu percebi que é uma história ruim. Do ponto de vista de conectar mesmo as informações, de criar um enredo, não é bom. Me desculpem, gente. Me desculpem, fãs de Crepúsculo. Não me xinguem, tá bom? Gente, foi isso. Esses são os 9 piores livros que eu já li na minha vida. Não vou falar que eu espero que vocês tenham gostado, porque eu sei que um ou outro vocês não gostaram, porque vocês leram e gostaram e a gente, né, tende a não concordar. Não me xinguem nos comentários, por favor, mas deixa aí a sua lista dos piores livros que você já leu, tá bom? Que eu vou gostar muito de saber. Combinado, gente? Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!